Enterrar coisas não é apenas um comportamento antiquíssimo praticado pelos primeiros habitantes do planeta Terra, mas também é um costume de diversos animais, como o de cachorros e gatos, não é? Cachorros, por exemplo, costumam enterrar ossos no quintal de sua residência para que possa encontrá-los depois. Mas o que essa informação tem de ligação com o tema do vídeo de hoje? Como você já deve ter notado, para que as maiores descobertas históricas sejam feitas, equipes de arqueólogos ou paleontólogos se reúnem com um primeiro objetivo em mente: realizar escavações para encontrar itens que, na maioria das vezes, se localizam a alguns metros abaixo da superfície do solo. Porém, acontece que, curiosamente, a tendência de esconder coisas abaixo do solo, enterrando-as, não é uma atividade que se limitou apenas ao passado. Recentemente, enquanto realizava uma de suas atividades corriqueiras do dia a dia, um homem acabou encontrando recipientes estranhos enterrados no terreno de sua casa, algo que já estava lá por bastante tempo. Se quer saber um pouco mais sobre essas e outras descobertas do tipo, fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Em muitas ocasiões, arqueólogos fazem descobertas incríveis completamente por acaso. Fenômenos que acontecem com certa frequência. Em alguns casos, enquanto estudam algo, esses pesquisadores acabam por descobrir outros objetos totalmente diferentes. Objetos esses que, na grande maioria das vezes, se mostram importantíssimos para o cenário científico de modo geral. Um bom exemplo disso é o que aconteceu recentemente na Califórnia, mais precisamente na região de Gold Country, quando um casal que passeava com seu cachorro no quintal de casa encontrou um dos maiores tesouros já descobertos nos Estados Unidos. Cerca de 1.457 moedas de ouro em ótimo estado de conservação foram encontradas enterradas em 8 latas de metal no quintal da residência. Com isso, uma empresa foi contratada para avaliar as moedas, incluindo sua autenticidade. Depois dos estudos, descobriram que o tesouro era provavelmente datado do período de 1847 a 1894, da época da corrida pelo ouro. Por isso, as moedas foram estimadas então em aproximadamente 10 milhões de dólares. David Hall, especialista em moedas raras e cofundador da Professional Coins Guarding Service de Santa Ana, empresa que atestou a autenticidade e avaliou as moedas, disse que o valor unitário das moedas é em média de 27 mil dólares, mas algumas das peças são ainda mais raras e podem chegar até 1 milhão de dólares cada. O tesouro foi encontrado em abril do ano de 2013, mas só foi oficialmente divulgado mais de um ano depois, quando seu valor e autenticidade foram verdadeiramente comprovados pela empresa contratada. O representante do casal que encontrou por acaso o tesouro, Don Cagin, cuja família tem trabalhado no mercado de moedas raras por 81 anos, disse que as moedas foram encontradas ao longo de um caminho que o casal sempre percorria por anos. O que despertou a atenção foi um pedaço de metal enferrujado que se projetava na terra e que antes não havia sido percebido. A mulher se inclinou para examinar o material e desenterrou a primeira das muitas latas. Eu não gosto de dizer que algo só acontece uma vez na vida, mas você nunca tem a oportunidade de lidar com esse tipo de material, com um tesouro como esse, disse o especialista em moedas Don Cagin. É como se o casal tivesse encontrado o pote de ouro que sempre está depois do arco-íris, segundo as lendas, completou. Cagin informou que o casal, que prefere permanecer anônimo por motivos bem claros, deverá colocar a maior parte das moedas à venda através do site da Amazon. O plano é usar uma parte do dinheiro para pagar contas e outra para fazer doações a instituições de caridade locais. Na época da descoberta, o casal emprestou algumas peças para a Associação Numismática Americana, que as usou durante a exibição no Money Show National, um evento que sempre costuma ocorrer entre os fãs de objetos antiquíssimos dos Estados Unidos. David McCarthy, especialista que também estudou o caso na época, explicou que a maioria das peças encontradas pelo casal foram cunhadas em São Francisco, mas que algumas possivelmente vieram de outros estados americanos, como da Geórgia, por exemplo.
McCarthy apontou para a dificuldade de se encontrar peças como estas em bom estado de conservação, uma vez que as cédulas de dinheiro de papel eram ilegais na Califórnia até a década de 1870. Por esse motivo, as moedas eram bem mais utilizadas e gastas, consequentemente. Além disso, pela forma como foram organizadas nas latas, $5, $10 e $20, o especialista não acredita na hipótese de que as moedas tenham sido fruto de um assalto. Ele acredita que a pessoa que as enterrou pensava em usar o terreno como seu banco pessoal, onde depositaria seu tesouro em mais oportunidades. As teorias acerca das moedas são muitas, e até hoje, mesmo que vários anos tenham se passado desde que a descoberta foi feita, essa ainda é encarada como uma das maiores joias na história dos Estados Unidos. Aqui no canal Megavídeo já mencionamos diversas vezes descobertas que fazem parte da história sangrenta da Segunda Guerra Mundial, um evento que com certeza ficará marcado para sempre na história da humanidade e do planeta Terra de um modo geral. A verdade é que mesmo que já tenhamos apresentado a vocês inúmeras descobertas do tipo, elas não param de ocorrer, principalmente em solo europeu, no território de diversos países que se transformaram em cenários de guerra entre os anos de 1939 e 1945. Não só bombas não desarmadas e armas de combate direto são descobertas, como também outros artefatos particulares que só podem ser encontrados em ocasiões e cenários como a Segunda Guerra Mundial. Ocorre com frequência, por exemplo, alertas de bombas escondidas abaixo de modernas construções em grandes cidades como Berlim, na Alemanha, Tóquio, no Japão e Pequim, na China. Na maioria das vezes, os perigos de explosão dessas bombas lançadas durante a Segunda Guerra Mundial ainda são muito altos. Por isso, o governo sempre faz com que boa parte da população evacue de uma só vez, para que assim, especialistas em desarme de explosivos possam trabalhar de maneira mais segura sem que civis sejam envolvidos. A possibilidade de sucesso em missões desse tipo são vagas na maioria das vezes. Nem sempre as coisas saem como planejado e, por isso, existem algumas dezenas de casos em que soldados do governo acabaram por perder suas vidas. Além, é claro, de pessoas comuns que realizavam seu trabalho diário quando foram surpreendidas por bombas enterradas bem abaixo de si. Recentemente, por exemplo, um caso parecido ocorreu em Nishi-Tóquio, uma cidade medianamente populosa localizada na província de Tóquio, no Japão. Bombas nucleares não foram encontradas na ocasião, mas sim algo tão surpreendente quanto. Enquanto operários realizavam uma obra em uma das escolas de ensino fundamental da região, 1.400 armas de fogo, incluindo pistolas e fuzis, 1.200 espadas, 8 granadas e 302 projéteis não deflagrados foram encontrados. Isso mesmo, abaixo da construção de uma escola. Mais precisamente, segundo Bernadette Deron, de um site de notícias norte-americano, as relíquias foram encontradas durante reforma em uma escola elementar chamada Tanashi, que se situa na região metropolitana da capital japonesa e, de acordo com as autoridades, podia pertencer ao exército imperial japonês. Pelo visto, o local escolhido para a construção do prédio havia sido, durante a Segunda Guerra Mundial, um depósito para armazenamento de material bélico, que provavelmente deveria ter sido usado por soldados em combate, algo que, pelo visto, acabou não acontecendo. Semelhante a isso, no mês de fevereiro de 2018, um arqueólogo amador que geralmente usa como hobby a atividade de escavar o solo em busca de itens no mínimo curiosos, encontrou 5 latas de metal a alguns metros abaixo da superfície em uma região próxima à sua residência na Letônia. Segundo relatos, o homem que não foi seriamente identificado teria feito uso de um detetor de metais e, ao perceber um sinal de algo abaixo, escavou o local com uma pá. Os resultados são esses que podemos ver nas imagens. Latas de metal que, pela aparência, não parecem ter sido fabricadas há pouco tempo. Isso não parece grande coisa, não é? Acontece que as latas são datadas da época da Segunda Guerra Mundial e possivelmente pertenceram a civis fugitivos de batalha, que precisavam deixar suas casas para não serem alvos dos ataques. Por isso, guardar seus objetos para uma possível volta parecia uma boa estratégia. Alguns itens foram encontrados dentro de 5 latas de metal, incluindo roupas e objetos com valor sentimental.
O homem que fez a descoberta logo divulgou seu feito, sendo reconhecido por muitos profissionais. Afinal, não é todo dia que uma relíquia como essa é encontrada por acaso assim.